Imagine que você está voando para o espaço em uma nave espacial. Você está a milhares de quilômetros de distância da Terra, completamente isolado de tudo e deixado por sua própria conta. De repente, você pode ouvir um grande estrondo deslizando pelo espaço ou ouvir uma música estranha que nem deveria existir. Como você se sentiria sozinho lá fora? Separamos 9 declarações de astronautas que deixaram você de cabelo em pé, que são realmente assustadoras. Mas antes de avançarmos, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal, que o vídeo só está começando. Bem-vindos ao Área Arquivada. O espaço é completamente silencioso. O vácuo quase não é capaz de conduzir som. Agora, um vácuo nunca está completamente vazio, mesmo no espaço, e assim certas ondas viajam de lugares distantes no espaço até nós. Esses eventos sonoros, que são captados também pelos nossos radiotelescópios terrestres, se movem em faixas de frequência que não são audíveis ao ouvido humano. No entanto, alguns astronautas das missões Apollo relataram ouvir sons estranhos no espaço que soavam como chiados. Um dos astronautas do Apollo 10 chamou esse fenômeno de música espacial. Na NASA, a palavra oficial era que os ruídos provavelmente vinham de uma falha nos rádios. Mas, Al Varden, um astronauta da missão Apollo 15, discordou dessa explicação. Ele disse que tinha certeza de que esses ruídos vinham de fora, e não pelo sistema de rádio. Maurice Chatelain afirmou ter ocupado um cargo sênior na NASA durante seu tempo ativo. Chatelain afirma ter conhecido tantos eventos e avistamentos envolvendo alienígenas e naves espaciais, que ele estava convencido de que eles estão em nosso meio, nos observando, e que eles sempre estiveram na Terra. Chatelain publicou vários livros após sua aposentadoria, que se concentraram, em parte, nas influências que os extraterrestres tiveram no surgimento da cultura humana, e possivelmente, na origem da raça humana. Chatelain também afirmou, por exemplo, que filmagens censuradas da NASA mostravam 2 OVNIs pairando sobre os astronautas Armstrong e Aldrin, quando eles foram os primeiros humanos a pisar na Lua. Algumas fotos apareceram na revista People, em junho de 1975, para confirmar isso, e foram confirmadas por Chatelain. Minutos depois de Armstrong pisar na superfície lunar, ele teria enviado esta mensagem de rádio, também censurada. Essas partes eram realmente tremendas, senhor. Oh Deus! Você não acreditaria se eu contasse. Há outras naves espaciais aqui, e elas agora se reuniram no outro lado da cratera e estão nos observando. A NASA nega essas observações em torno do pouso na Lua até hoje, e até diz que Chatelain nunca foi membro da NASA, mas apenas um engenheiro insignificante de um subcontratado. Como já esclarecemos, supostamente não há transmissão direta de som no vasto espaço. Qualquer astronauta que tenha se aventurado no cosmos pode atestar esse fato. Mesmo a bordo da Estação Espacial Internacional, os astronautas só podem estabelecer comunicação com a ajuda de dispositivos técnicos. Eles são obrigados a tornar suas vozes audíveis no vácuo do espaço, usando fones de ouvido e rádios especializados. Esses sinais vocais devem ser diretamente inseridos em um dispositivo, conhecido como transformador, que converte palavras faladas em um código elétrico, e em seguida, as reproduz como som audível no ponto de recepção. Assim que um astronauta se afasta demais do sistema de intercomunicação, sua voz se dissipa no vazio. Daí surge a pergunta intrigante: como o astronauta chinês, Yang Liwei, ouviu um som peculiar durante sua viagem espacial em 2005? O som se assemelhava ao de um martelo de madeira, batendo em um balde de ferro. Para aumentar o mistério, outros 6 astronautas chineses, entre 2005 e 2008, relataram ter ouvido esse som inexplicável. Dr. Musgrave é considerado pelos especialistas como o professor no espaço. Antes e depois dele, nunca mais um homem tão educado e altamente distinto voou para o espaço. Musgrave foi ao espaço 6 vezes. Durante o Apollo 15, em particular, o homem que possui diplomas universitários em 6 disciplinas diferentes, fez uma observação peculiar. Fora das janelas do ônibus espacial,
uma aba branca de cerca de 3 metros de comprimento flutuava pelo espaço. De volta à Terra, a NASA afirmou que Musgrave viu uma peça que provavelmente se separou da cápsula espacial ou veio do foguete. Mas Musgrave não acreditou nisso, e deveria estar certo, ele afirmou em vários relatórios e entrevistas após sua carreira ativa com a NASA. Esta é uma vida extraterrestre. Estas são civilizações muito mais avançadas do que nós. Elas também vêm à Terra há pelo menos 100 milhões de anos, e não podemos começar a imaginar quão avançadas essas criaturas realmente são. Estou fazendo um esforço para me comunicar com elas. Eu sei que as probabilidades são próximas de zero, mas eu digo a elas para descer e me pegar. Essas foram as palavras ditas por Musgrave. Esperamos que ele possa um dia ser ouvido e finalmente teremos uma prova definitiva da existência de alienígenas. Alan Bean, um astronauta que participou da segunda missão lunar em 1969, embarcou em sua jornada a bordo da Apollo 12. Ele atuou como timoneiro da cápsula de pouso lunar. A missão lunar de Bean girava principalmente em torno da instalação de equipamentos científicos. Ele realizou 2 caminhadas espaciais, com um total de mais de 7 horas. Sua exploração o levou às proximidades do Oceano Pricelara, uma vasta região inundada de lava, conhecida como Oceano das Tempestades. O local de pouso da missão Apollo 12 estava próximo da cratera Surveyor Terceira. Ao percorrer esse terreno lunar, Bean avistou um objeto peculiar e brilhante, a centenas de metros de distância. Ele prontamente relatou sua descoberta, embora especialistas tenham sugerido que a observação poderia ser atribuída a ilusões ópticas, reflexões, ou até mesmo erros perceptivos decorrentes do ambiente lunar incomum. Na Terra, estamos familiarizados com os fenômenos da luz da Lua e do brilho da Terra, nos quais a luz do Sol é refletida da Terra para a superfície lunar, projetando uma iluminação fraca e difusa. Outra explicação plausível para os fenômenos luminosos na Lua é a presença de rochas e minerais específicos, com propriedades refletivas, embora tais ocorrências sejam relativamente raras na superfície lunar. Não se pode descartar totalmente a possibilidade de que Alan Bean tenha encontrado um acúmulo significativo de feldspato, capaz de cintilar ou brilhar quando exposto à luz do Sol. Leroy Shaw é um ex-astronauta da NASA, que realizou várias viagens espaciais, e comandou uma missão para a Estação Espacial Internacional. Depois de seu tempo ativo na NASA, ele participou de conferências sobre fenômenos paranormais, avistamentos de OVNIs e até mesmo alienígenas, em várias ocasiões. Durante uma entrevista em uma conferência de fenômenos extraordinários, ele disse: Eu vi um ser estranho e desconhecido na ISS. Ele estava flutuando, quase transparente, e tinha braços ou tentáculos. Shaw ainda afirmou que esse ser estava dentro de um veículo, que se assemelhava a uma taxa invertida, e tinha cordas de luzes. Essa declaração foi feita por Shaw pessoalmente, e nunca foi oficialmente confirmada pela NASA. A NASA não comentou se Shaw relatou suas observações e se elas foram investigadas. James McDivitt e Ed White eram astronautas da NASA e membros da missão Gemini 4, em 1965. Durante o voo espacial deles, se depararam com algo que desde então foi catalogado pela NASA como um objeto voador não identificado. Durante a missão Gemini 4, McDivitt e White realizaram o primeiro egresso espacial dos Estados Unidos, em 3 de junho de 1965, enquanto a cápsula espacial dos 2 astronautas estava sobre o Havaí. Eles avistaram um objeto estranho, brilhantemente luminoso, que tinha aproximadamente 30 a 45 metros de comprimento, tinha forma cilíndrica, girava ou oscilava levemente. McDivitt relatou o incidente ao controle da missão e tirou fotos da observação em comum. Somente mais tarde ficou claro que as fotos ficaram borradas, e não forneceram uma visão clara do objeto. O incidente gerou muita especulação e debate entre cientistas e o público em geral. Antes das missões Apollo, algumas pessoas se perguntaram se realmente seria seguro e responsável para os seres humanos viajarem ao espaço quando existiam objetos voadores desconhecidos. A NASA investigou o incidente e posteriormente encerrou o caso, afirmando que nenhuma explicação definitiva para a observação foi encontrada.
Objetos que a NASA considera não identificados não são claramente de origem extraterrestre ou de espaçonaves. Apesar dos avistamentos frequentes de tais objetos e de todas as experiências compartilhadas, a NASA continua afirmando que há explicações perfeitamente normais para a maioria dos incidentes. McDivitt e White adotaram uma visão menos racional de sua observação. Eles tinham certeza de que o que viram não tinha origem terrestre, mas os dois homens só podiam especular sobre o restante. Em uma de suas muitas entrevistas, McDivitt disse que é difícil falar sobre o que é simplesmente ininteligível. O astronauta canadense Chris Hadfield fez comentários antes de um relatório do governo dos Estados Unidos sobre fenômenos aéreos não identificados, dizendo: "Eu vi inúmeras coisas no céu que eu não entendo." Chris, ex-comandante da Estação Espacial Internacional, atuou por muito tempo como piloto de caça na Força Aérea Canadense, antes de sua carreira no espaço. No entanto, ele acredita que é prematuro, se não estúpido, para as pessoas imediatamente pensarem em OVNIs ou alienígenas, com base em tais avistamentos. Ele está quase certo de que a vida extraterrestre existe em algum lugar no espaço, mas observa que nós, humanos, deveríamos levar a sério a busca por outras formas de vida, em vez de disseminar especulações infundadas. O astronauta Edgar Mitchell é mais conhecido por seu envolvimento no resgate da histórica missão Apollo 13. No entanto, Mitchell não apenas foi um dos heróis do voo lunar excepcional, mas também tinha sua própria opinião sobre os extraterrestres. Ele afirmou abertamente que oficiais militares de alto escalão haviam ocultado evidências de OVNIs e as mantinham em sigilo. Mitchell cresceu no Novo México, muito perto do local de testes, White Sands, do Exército dos Estados Unidos, e viu discos voadores lá constantemente, desde a infância. Além disso, em uma entrevista, ele indicou que sabia que os extraterrestres manipulavam armas nucleares para evitar que a humanidade se autodestruísse. Dessa forma, ele expressou gratidão à aliança extraterrestre. E você, qual é a sua opinião sobre isso? Você acredita que essas declarações e avistamentos falam claramente sobre a presença de vida extraterrestre? Ou há espaço para interpretações completamente diferentes? Deixe nos comentários. E se puder, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos que estão por vir. Até a próxima viagem!